Shalom Adonai. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Eu gostaria de compartilhar com você mais uma palavra sobre fé, dando sequência a esta nossa série, A Fé que nos mantém de pé. O texto de hoje está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4 e no verso de número 7, que vai dizer assim: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem está escrevendo isto é o apóstolo Paulo. Paulo escreve esse texto prevendo a sua morte. Então ele está dizendo: eu combati um bom combate, eu estou terminando minha carreira, mas eu guardo firme dentro do meu coração a fé no Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o que susteve ele até aquele momento, o que manteve ele de pé, foi a sua fé em Jesus Cristo, foi a sua fé no Senhor. Porque Paulo passou por cada situação complicada, Paulo passou por cada situação difícil, Paulo passou por cada problema que ele poderia ter desistido, que ele poderia ter abandonado a fé em Jesus, ele poderia ter desistido de ser um pregador da palavra de Deus, de ser um evangelizador, de ser um missionário, mas não. Cada situação difícil tornou Paulo ainda mais forte, fez com que Paulo ficasse cada vez mais firme na presença de Deus. Eu vou citar algumas situações que Paulo passou, que talvez você e eu não teríamos suportado, teríamos talvez desistido. Mas Paulo não. Paulo prevaleceu, nos dando um exemplo de que a fé faz com que a gente continue de pé, de fato, como a nossa série. A fé que nos mantém de pé, de fato, a fé em Paulo prova-nos que a fé faz a diferença. E eu vou citar algumas situações só, algumas poucas situações. Por exemplo, o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos foi quando Paulo teve um encontro com Jesus. Ele está perto de Damasco. De repente vem um grande resplendor do céu, uma luz muito forte. Paulo caiu com o rosto em terra, ele não suportou o poder de Jesus, ele cai e ali o Senhor fala com ele. O Senhor chama ele para se tornar um grande evangelizador, um grande missionário. Paulo ali se converte, Paulo ali se entrega para o Senhor, porque ele era um perseguidor dos cristãos. Ele estava perseguindo os apóstolos. Quando Estevão foi morto, apedrejado, Paulo estava lá, ele consentiu na morte de Estevão. E ali, no capítulo 9, ele está indo para Damasco perseguir os apóstolos. Ele estava com cartas do sumo sacerdote para poder prender os apóstolos e assim os julgar. Mas ali o Senhor Jesus tem um encontro com ele e ele se converte, ele se torna agora um cristão, ele se torna agora um apóstolo, ele se torna agora um grande missionário. Ele deixa de ser perseguidor para se tornar alguém que é perseguido, não é assim? E Paulo começa seu ministério, Paulo começa a sua obra evangelística. Mas Paulo passou por maus bocados. No capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer que Paulo ele está em Listra, na cidade de Listra, e ali ele ora e um paralítico é curado. Ali poderiam recompensar Paulo, se alegrar por ver um milagre manifesto, mas não, aparecem uns judeus de Icônio e de Antioquia e incita a multidão para apedrejá-lo. E ali a multidão escuta esses judeus e começam a apedrejar Paulo. Mas tacaram pedras e mais pedras e mais pedras e só pararam de apedrejá-lo porque pensam que ele estava morto. Pensaram que ele já tinha morrido, então pararam de tacar pedra. Ali Paulo se recompõe, se recupera das pedradas, se levanta e continua pregando a palavra de Deus. Ele vai para outra cidade e continua evangelizando. Ele não desiste do seu ministério, da sua chamada. Pelo contrário, ele ficou ainda mais forte graças à sua fé em Jesus. Outra situação, no capítulo 16 do livro de Atos, Paulo e Silas estão pregando a palavra de Deus. E ali havia uma jovem que estava endemoniada. Eles oraram, expulsaram o demônio dela. Como recompensa, eles foram presos. Eles foram chicoteados. Sim, chicoteados. Apanharam e ficaram presos.
Mas por volta da meia-noite, eles orando, Deus manda um terremoto naquela prisão. As portas da prisão se abriram. O carcereiro fica desesperado, pensando que todos tinham fugido. Mas Paulo vai dizer: fique calmo, nós estamos aqui, fique tranquilo, porque nós não vamos fugir. E ali o carcereiro pede misericórdia e Paulo prega para ele e ele se converte a Jesus. Ele e sua família são batizados e ali são encontrados pelo poder da palavra de Deus. E ali eles são soltos e continua a missão. Paulo continua pregando. Eu quero citar só algumas coisas poucas para que esse vídeo não fique tão comprido. Em outra situação, no capítulo 28 do livro de Atos, vai dizer que Paulo está numa embarcação. De repente o barco sofre um naufrágio. O barco está sendo afrontado por grandes ondas, por um vento impetuoso, e ele não suporta, o barco vem a pique, e ali acontece um naufrágio. E Paulo e os tripulantes nadam incessantemente para chegar até uma ilha, e eles... Eu quero citar só algumas coisas poucas para que esse vídeo não fique tão comprido. Em outra situação, no capítulo 28 do livro de Atos, vai dizer que Paulo está numa embarcação. De repente o barco sofre um naufrágio. O barco está sendo afrontado por grandes ondas, por um vento impetuoso, e ele não suporta, o barco vem a pique, e ali acontece um naufrágio. E Paulo e os tripulantes nadam incessantemente para chegar até uma ilha, e eles conseguem. Paulo, cansado, exausto, teve que nadar muito tempo, chegou até aquela ilha, a ilha chamada Malta. E ali naquela ilha, os nativos os recebem e ajudam eles. Fazem uma fogueira ali para eles se esquentarem, que era uma noite muito fria. E ali Paulo vai pegar algumas madeiras para colocar naquela fogueira, para mantê-la acesa. E a hora que Paulo vai pegar uns gravetos, diz o texto no livro de Atos 28, que quando ele vai pegar, havia ali no meio uma serpente, uma cobra muito venenosa. E quando Paulo põe a mão nos gravetos, aquela cobra grudou na mão dele. Ele levanta a mão e a cobra está pendurada na mão dele. Os nativos olham espantados, Os moradores ali daquela ilha olham espantados. E Paulo arranca a cobra, sacode ela no fogo, ela cai no fogo e ela morre. E os nativos ficam esperando que Paulo fosse morrer, porque aquela cobra era muito venenosa. E eles disseram: essa cobra aí com certeza vai matar ele. Daqui a alguns minutos ele está morto. Mas nada aconteceu com Paulo. Sabe por quê? Porque a sua fé estava firmada no Senhor Jesus Cristo. E o que eu posso entender com isso, que quando nós estamos com a nossa fé firmada no Senhor, não importa a situação nem a adversidade, a gente vai saber sobressair dela, porque o Senhor está conosco. E é isso que eu vejo na vida de Paulo. Ele nos dá um grande exemplo, ele nos deixa um grande legado. Que se nós mantivermos a nossa fé no Senhor, não importa o momento de dificuldade ou de adversidade que irão surgir no nosso caminho, nós iremos sobressair dele, nós iremos manter a nossa jornada no Senhor Jesus Cristo firme, com a nossa fé em pauta, porque o Senhor está conosco. Amém, queridos? Fique com esta palavra, fique com este exemplo de Paulo, mantenha a sua fé no Senhor. Vai ter momentos ruins, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de grandes tribulações, vai ter momentos que a gente vai achar que não vai conseguir, que não vai suportar, mas a nossa fé, estando firmada no Senhor Jesus Cristo, nós iremos sobressair de toda e qualquer adversidade e seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar neste dia. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Pois bem, outro sim, você que chegou até aqui, eu peço encarecidamente para que você se inscreva no nosso canal. É fácil, está aí do lado, inscrever-se, é só apertar que você já estará inscrito. Aí você se inscrevendo, peço também que você ative o sininho das notificações. Por quê? Todas as vezes que saindo vídeos novos aqui, você será avisado para estar
visualizando esses vídeos. Peço também que você veja os nossos outros trabalhos. Já tem outros vídeos desta série A Fé que nos mantém de pé. Esteja vendo eles também. Tenho certeza que será de grande valia para a tua vida e que lhe trará com certeza edificação, porque nós não falamos nada mais aqui a não ser da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo, excelente dia na graça e na paz do Senhor Jesus.